pensar nisso? Hoje você e eu temos o privilégio de estar com a sua mente tranquila, de poder estar, mesmo passando por lutas, por dificuldades, mas você está confiante de que Deus está contigo e que a graça dele te basta, que vai ser uma questão de tempo para você resolver as questões que estão pendentes, e que o importante disso tudo é que você não está trancado, você não está deprimido, a sua mente não está doente. E hoje você pode continuar recebendo aquilo que Deus te entregou um dia, para que você possa caminhar tranquilo em sua presença, que é a graça. Você pode continuar recebendo. Essa graça é um favor. A palavra de Deus diz que a graça, o significado da graça, é o favor imerecido. Nós não temos mérito na graça de Deus. Por isso, queridos, que aquele que entende, né, e aceita o sacrifício, ele procura fazer de tudo para ser como uma oferta de louvor a Deus. Se ele mentia, ele para de mentir. Se ele se prostituía, ele também para de se prostituir. O comportamento dessa pessoa passa a mudar. Por quê? Porque ela agora encontrou um caminho novo, onde ela vai viver em novidade de vida. Uma pessoa convertida, até o seu linguajar ele é transformado. Não precisa de estudo. É claro que estudar é bom, né? Nós precisamos sempre aprimorar no conhecimento. Quanto mais estudar, melhor. Mas não, essa mudança não vem através do estudo, e sim através da graça. A graça de Deus faz com que nós nos sintamos constrangidos, a ponto de querermos ser uma pessoa melhor a cada dia. Não para exaltação própria, não para poder se dizer que é melhor que alguém, não, mas para que, através dessa atitude, o Senhor receba como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Já imaginou uma pessoa que vivia uma vida totalmente desregrada, não respeitava as leis de Deus, não se preocupava em infringir leis do homem e que não se preocupava nem mesmo com a sua própria vida? E aí essa pessoa tem um encontro com Deus. Aí ela passa a valorizar aquilo que para ela antes não tinha valor. Ela passa a respeitar a lei de Deus. Ela passa a respeitar a lei dos homens. Ela passa a cuidar agora da sua vida. E essa pessoa começa a transmitir para alguém, sem palavras, que ela foi convertida, que ela está convertida ao Senhor. Ela agora já não mente, ela agora já não rouba, ela agora já não fuma, ela agora já não bebe, ela agora já não se prostitui, ela agora já não adultera. Aquilo que não presta, aquilo que ela sabe que é errado, até mesmo no seu falar ou no seu vestir, ela procura abrir mão em oferta de gratidão a Deus. Porque Deus ele não precisa da oferta em espécie. Ele é o dono do ouro e da prata. É claro que a oferta em espécie vai contribuir para a obra missionária, para a manutenção do templo, para o mantimento de um pastor, de um sacerdote, de um missionário, enfim. Sempre vai precisar, porque a obra também não é feita com tapinha nos ombros. Mas o que o Senhor valoriza, a oferta que ele recebe como um cheiro suave, não é em espécie. Deus não cheira dinheiro, mas Deus cheira a nossa atitude, as nossas atitudes. Quando nós oferecemos para Deus a nossa vida, dizemos: Senhor, eu abro mão dessa má conduta que eu utilizei a minha vida inteira, mas por ti, a partir de hoje, eu não mais irei utilizá-la. Isso é uma oferta agradável a Deus. Mudança de vida. Deus não nos chamou para permanecer do jeito que estávamos no mundo. Se fosse para permanecer do jeito que estávamos no mundo, não precisaria chamar, bastava deixar, né? Para que Jesus ia pagar um alto preço? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser lavados e remidos com o sangue de Jesus. E como ser lavado e remido? Somente através do arrependimento. Não existe outro evangelho que o cerne dele não esteja relacionado ao arrependimento. É o arrependimento que nos leva à reflexão, para entregarmos a nossa vida àquele que nos deu. Pertencemos a ele. E agora, a entrega da vida, ela vai fazer com que nós venhamos abrir mão daquilo que sabemos que não agrada a ele. E aí passamos a ser libertos mediante a palavra. Existem pessoas, queridos, que estão há 10, 20, 30 anos na caminhada e parece que ao invés de melhorarem, pioraram, regrediram, não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Estão longe do caminho. Se dizem cristãos, mas o que fazem está mais para o mundanismo do que para o cristianismo. E querem trazer isso como uma doutrina, um ensino a ser seguido. E aí utilizam até a Bíblia para poder justificar essa má conduta, esse mau comportamento, que não querem abrir mão, querem continuar com isso. Deus, ele é santo.
E a palavra de Deus diz que nós devemos também nos santificar. Isso não é religiosidade, não, queridos. Não é religiosidade se santificar para Deus, abrir mão do palavreado, do xingamento, né? Da malandragem. Esse dia Deus me deu uma palavra, acho que foi ontem, né? Crente malandro. Tem pessoas que só querem ser cristãos, crentes, se puder continuar com a malandragem. Se tiver de abrir mão da malandragem, não, então eu não quero. Né? E aí fica aquela forçação, não, eu quero ser crente, mas eu quero ser malandro. Ou é crente ou é malandro. Não existe crente malandro, cristão malandro, servo de Deus malandro. Esse que age assim, nunca se converteu. Ouviu falar de Jesus, como muitos ouvem, mas não conhecem a Jesus. Não conhecem a verdade. Não valorizam o sacrifício. Imagine eu, pecador, miserável, eu conheço a minha vida, Deus conhece a minha vida. Algumas pessoas conhecem um pouquinho da minha história, mas quem conhece de fato é Deus. Tem coisas que nem eu mesmo sei. Por quê? Porque quem estava guardando, livrando, quando eu estava lá fora, era Ele. Então Ele sabe de tudo. Né? Aí agora eu aceito a salvação, já sem perspectiva nenhuma, já assim, no desespero, pedindo para não viver mais, porque nada nesse mundo trazia contentamento, e eu sabia que eu estava no caminho errado, e para continuar daquele jeito eu não queria. Aí eu encontro o caminho. Jesus fala para mim, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Opa, é o caminho, eu vou seguir. Aí eu enxergo a luz no meio no fundo do túnel, do caminho, lá atrás, eu olho para o caminho e eu enxergo a luz. Aí Jesus fala, eu sou a luz. Aí eu falo, então eu vou seguir essa luz. Aí no meio do caminho, eu aprendo que Jesus também é a verdade. E aí ele vai falar, eu sou a verdade, reconhecereis a verdade, melhor dizendo. No meio do caminho eu aprendo que a verdade vai me libertar. Essa verdade que é Jesus. Aí, reconhecereis a verdade vos libertará. Opa, se eu já estou no caminho e eu preciso conhecer a verdade, eu vou conhecer. Eu vou me apresentar. Eu não sou digno de conhecer essa verdade. Mas essa verdade é para todos. Para digno, para indigno, basta alguém dar crédito a ela. Né? Mas tem pessoas que preferem acreditar na mentira. Acreditar na mentira. E rejeitam a verdade. Cada um tem o seu direito de escolha. Eu não estou aqui para apontar defeito de ninguém. Mas eu estou contando uma experiência vivida. E que eu tenho vivido a cada dia. E tem sido bom para mim. Tem sido satisfatório. Alguém que não tinha perspectiva. Alguém que viveu uma vida totalmente desregrada. De uma hora para outra encontra a luz. E aí decide usar o restante da força, que era pouca, para caminhar nesse caminho. E aí nesse caminho conhece a verdade que liberta. Aí começa a ganhar força. Né? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu só chorava, irmão. Até hoje eu choro, mas no começo eu só chorava. Eu não via quem pregou, se falou bonito, se falou feio. Eu só ficava prestando atenção na palavra que estava falando comigo. Estava me lavando, estava me libertando. Até que o Senhor me mostrou que eu agora estava pronto para poder fazer algo. E é isso que o Evangelho faz. Primeiro ele trata de nós. E depois de tratado, aí sim, ele começa a nos delegar funções para que ajudemos ele a tratar de pessoas. Através do amor. Onde nós começamos a evangelizar, a falar do amor. Olha, eu não tinha perspectiva como hoje. E hoje eu tenho uma vida eterna pela frente. Eu ainda não alcancei, mas eu estou no caminho. E eu tenho certeza disso, porque minha vida era assim. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, e hoje a minha vida se tornou essa que você está vendo. E a minha perspectiva é de salvação, é de vida eterna. Eu consigo sorrir, eu consigo me alegrar, não preciso de remédio, não preciso de antidepressivo, não preciso de fingir que sou alguém que eu não sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Então, hoje eu tenho uma vida que se o Senhor me levar em qualquer ambiente a nível social, eu estou preparado para ir. A minha formação no Senhor me permite estar em qualquer âmbito, tanto na alta quanto na baixa, ou quanto em qualquer outro lugar. E o que me levará até ali fará com que o que o Senhor me deu permita que eu também seja aceito e respeitado e honrado. Então, a nossa luta nessa terra não é contra pessoas que estão fora do caminho ou que estão desvirtuando outras pessoas, não. A nossa luta são contra seres invisíveis. Você já imaginou você lutar contra um ser invisível? Já imaginou? Como é que você vai acertar um soco com alguém que é invisível? Não acerta. Como que você vai atingir alguém que você não sabe se está na frente, se está do lado, se está atrás? Então as nossas armas não podem ser armas naturais. O nosso adversário, o inimigo das nossas armas, se chama Satanás. E ele tem legiões, principados, potestades, demônios, que militam, lutam a todo momento contra os filhos de Deus. Então, já existe quem lute contra o Filho de Deus.
Aquele que se levanta e começa a querer combater os filhos de Deus, está querendo tomar o lugar do adversário das nossas almas. Está sendo um soldado dele, um adepto. Nós não podemos nos associar, irmãos. Nós somos luz. A luz precisa resplandecer nas trevas, para que aquele que estiver em trevas, ele possa enxergar o caminho. Quem está nas trevas está perdido, estão perdidos. As pessoas que estão nas trevas, elas estão perdidas. E quando você é a luz, você acende, você resplandece, a luz dá um norte para esse alguém. E se ele tiver realmente o desejo, como um dia eu tive, de sair das trevas e ir para a luz, ele vai seguir os seus passos. E será que você está caminhando no caminho certo? Será que você pode conduzir alguém? A palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no buraco. É a palavra que diz, foi Jesus que disse. Então nós, queridos, precisamos estar firmados em Deus. As escamas precisam cair dos olhos. Não tem associação do mundo com Deus. Quem se constitui, preste atenção porque não é meu isso aqui é a palavra. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. É ele quem diz. E o que seria a amizade do mundo? Seria se aliar com as práticas mundanas. Seria colocar em prática aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus não aprova. Aquilo que diferencia o Filho de Deus com os filhos das trevas. Existem pessoas que foram destinadas a ser trevas. É a palavra de Deus que diz. O Senhor criou, permitiu que pessoas viessem, mas essas pessoas nunca terão encontro com Deus. Porque a natureza dela não é por ser a natureza pecaminosa, mas a sua formação foi se inclinando totalmente para o mal. Então essa pessoa não vai se arrepender. O Deus pode descer aqui e falar com ela, face a face. Ela não vai se arrepender. Por quê? Porque ela já está decidida. Sabe? Existem pessoas que estão em nosso meio que já estão decididas a permanecer no erro. E finge que não estão. Tentam enganar, tentam ludibriar. Tentam dizer que são de Deus, quando na verdade não são. Já se afastaram. Olha, a palavra de Deus ela é muito, muito séria. Tá? Vai dizer a palavra de Deus que aqueles que uma vez provaram do dom celestial, experimentaram a boa palavra de Deus, desfrutaram das coisas do Espírito de Deus, e outra vez se desviaram, essas pessoas que tiveram o verdadeiro encontro e se desviaram, é impossível, diz o texto, que elas sejam reconciliadas ao arrependimento. É impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento. O texto fala reconduzida ao arrependimento. Por quê? Porque expuseram Jesus ao vitupério, escarnecendo, se desviaram. É muito sério, irmãos. Eu prefiro acreditar que alguém que está desviado, ele não esteja. Que ele nunca tenha tido esse encontro verdadeiro. Porque uma vez que ele prova dos dons celestiais, da boa palavra, e ele se desvia e começa a fazer coisas que não condizem com os princípios de Deus, ele está levando Jesus Cristo ao vitupério, está o crucificando de novo. Não sei se é Filipenses ou Hebreus. Eu estou com a palavra em Salmos, eu quero ler, mas eu vou abrir aqui essa passagem, para que não fique nas minhas palavras, mas que você possa compreender. Filipenses capítulo... Filipenses... Já... Aqueles que uma vez foram iluminados, né? É Hebreus, né? Hebreus. Hebreus. Efésios. Você achou a armadura? De encontrar para mim aí, para mim poder ser mais rápido aqui. Hebreus 6. É Hebreus 6. É isso mesmo. Hebreus 6, né? 4. Hã? 4. Hebreus 6, 4. Está aqui. Olha o que o texto vai falar em Hebreus, capítulo 6, verso 4 em diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O autor é desconhecido, mas a Sagrada Escritura, ela é legítima. Foi inspirada por Deus. Quem escreveu, escreveu o que Deus inspirou a falar. É impossível que alguém que provou
alguém que participou, foi iluminado e provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo. E provaram da boa palavra e as virtudes do século futuro. E recaíram. A palavra de Deus é bem clara. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É a carta que está falando. É a palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 7. Do versículo 4 ao 6. É impossível. E recaíram. Sejam outra vez reconduzidos, renovados para o arrependimento. Não serão. Não serão. Por isso é melhor acreditar que essa pessoa, ela nunca provou do dom celestial. Mas isso não quer dizer que não tem pessoas assim. Porque aqui o autor está falando que sim. Está advertindo. Não recaia. Não se desvie. Não retroceda. Não volte às velhas práticas. Sabe, querido? Quando um ministro, vamos lá. O ministro é um pastor, ou um obreiro, não precisa nem ser um pastor. Pode ser qualquer cargo eclesiástico. Ele é chamado ao ministério. Primeiro, a conduta dele, ela foi provada. A pessoa teve que agir de forma que aquele que estava o avaliando o aprovasse ao ministério. Então, se alguém que está sendo avaliado no estado probatório começa com mentira, andando de qualquer jeito, falando gírias, eu não sei que líder eclesiásticos, pode até ser que exista, mas não vejo como líder. Mas eu não acredito que um líder eclesiástico sério, homem de Deus, irá levantar essa pessoa e falar: olha, você passou no estado probatório, você deu bom testemunho, você agora pode ser diácono. Nem para obreiro ou auxiliar no ministério Missão Maranata Church, onde nós aqui pastoreamos, essa pessoa seria conduzida ao ministério. Porque é muito sério. É como se eu estivesse dando um aval. Olha, você pronto, você foi aprovado. Com esse mau costume, com esse falatório mundano. É como se eu estivesse dando um aval. Aí eu fico imaginando como que pode alguém que hoje é pastor ou obreiro e vem com uma ideologia que agora tem que se igualar ao mundo para poder pregar, para poder dizer, para poder ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo para o mundo? Com as práticas mundanas nós iremos ganhar o mundo. O preço alto, ele agora não tem mais valor. A pessoa não precisa se arrepender do que está fazendo mais. Basta ela vir ser um crente malandro dentro da igreja. Para ser malandro, fica lá no mundo, querido. Se quiser vir para a igreja, vai receber a palavra que confronta. Confronta o pecado. Vai receber a palavra de salvação. O pai, ele corrige o filho ao qual ele ama. O filho pode ser o mais bonitinho, o mais engraçadinho que for. O pai sempre vai amar o filho. Mas quando o filho fizer algo errado, o pai vai lá na bundinha do filho, ó, tapinha na bundinha, na mão. Tapinha na mão, botou a mão no negócio que não deve, tapinha na mão. O pai que não dá tapinha na mão, ele não está demonstrando o verdadeiro amor. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não está educando o filho de forma certa. Então Deus, que é o Pai Celestial, ele não dará só tapinha, mas ele saberá como tratar com cada um de nós quando pisarmos fora. Eu não acredito, irmãos, eu particularmente, não acredito em um pastor que foi chamado por Deus para estar no altar falando linguagem mundana. Eu não acredito num ministério onde Deus vai levantar alguém para se igualar ao mundo somente para ganhar o mundo. Não, eu não acredito. Sabe por quê? Porque eu tenho Bíblia, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus não é de acordo com isso. Isso não é religiosidade. Isso não é religiosidade. Aí, essas pessoas falam: é muito religioso, né? Tem que ser mundano, tem que ser muito mundano, não pode ser religioso. Mas não é religiosidade. Isso é santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O Senhor nos chama ao arrependimento para nos santificarmos. E aí eu vou me santificar falando: e aí, malandro? Olha, o cara, né? Vou ficar falando um monte de gíria, me santificando. Eu estou me santificando. Eu estou me igualando ao mundo. Eu preciso ser diferente. Não há nenhuma associação entre a luz e as trevas. Luz é luz, treva é treva. Não há nenhuma associação entre o santo e o profano. O que é santo, o que é profano, é profano. É melhor, se eu for agir assim, deixa a Bíblia de lado, fazer o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 6. Do que ficar enganando, do que ficar contaminando o povo. Irmãos, não há mais tempo para perder. Deus, ele é justo, irmãos. Deus é amor, mas ele também é justiça, queridos.
Ele não aceitará esse tipo de conduta. E se está dando oportunidade ainda para que a pessoa viva, é para que ela possa refletir e se arrepender. Se converter de verdade. Se converter de verdade. Quem se converte de verdade muda. Muda na atitude, muda no linguajar, muda no sentimento, muda no pensamento. Ele tenta fazer sempre o melhor para Deus. Ah, eu senti algo, ninguém sabe, mas Deus sabe. E esse sentimento não é bom, não é puro. Opa, Deus, me perdoa, me liberta. Eu não quero sentir isso. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Aí eu pensei isso, Senhor, me perdoe, só de ter pensado eu já pequei. Eu não quero ficar pensando isso. E ele não precisa falar para ninguém, mas Deus sabe. É assim, irmãos. Eu não conheço um evangelho que traz regressão na vida da pessoa. A pessoa, ela evolui, ela não regride. Então o obreiro agora é separado. Olha, eu vou te consagrar. Ó, você está em experiência. Eu vou estar te observando daqui um mês, eu vou te dar a resposta se você vai vir para o ministério ou não. Aí aquele obreiro ali, ele começa a ser observado. Naturalmente, ele vai se policiar ao máximo, estou falando de obreiro, para que ele possa ser aprovado. Ele não vai forçar a barra, mas ele vai buscar, vai consagrar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar em oração e vai pedir a Deus que ele consiga ser aprovado. Aí tá, foi aprovado, chegou a ministro, pastor, pronto, agora eu sou pastor, eu posso voltar a ser quem eu era antes. Meu Deus. E agora eu sou o pastor mais malandro que existe. O que é isso, irmãos? Eu sou o pastor que aceito tudo, aqui é gíria, aqui quem fala é o cara, né? O brabo é ele, quem manda é ele, é o chefe. O que é isso, irmãos? Que evangelho é esse, irmão? Por que não demonstrou isso lá atrás, quando estava na experiência? Por que quando estava sendo observado, antes de ser consagrado, não mostrou quem verdadeiramente era? Qual eram as intenções? Aí agora que alcançou um nível, olha, Deus unge, mas é ele quem aprova ou reprova. É ele, irmãos. Não é o homem, não. O homem pode ser enganado, como muitos aí estão sendo. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Amém? Para finalizar, e não ficar só nessas palavras, porque quando você vai defender o reino de Deus, irmão, não precisa de gíria, não precisa de violência, né? O meu jeito de ser assim, né? Eu tenho um timbre alto, eu às vezes, né? Calor, eu falo, mas com amor. Tudo isso é com amor. Porque eu quero ver você salvo. Porque eu me preocupo com as almas que Deus pagou um alto preço para resgatá-las, com as vidas. Então, quando eu vejo uma ameaça próxima, quando eu vejo alguém tentando contaminar, eu procuro me posicionar dessa forma. Porque eu sei que todos nós um dia iremos prestar conta diante do Eterno. Amém? O Salmo 1 foi o Salmo que Deus me deu, eu ia ler esse Salmo. E ele fecha agora em conformidade a tudo que foi falado, né? E ele diz assim, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Dois ímpios, que não é um só, né? Então, feliz preste atenção, o homem, quando se fala homem, em alguns casos aqui está falando da humanidade, homem e mulher, não necessariamente do gênero. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu fosse pegar só esse versículo aqui, a gente ia ficar aí mais 1 hora, 2 horas falando. Só nesse versículo. Mas já foi falado bastante, né? Aqui, ó, é a confirmação. Feliz se você quer ser feliz, não aceite o conselho dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. E nem se detenha no caminho dos pecadores. Se separe. A palavra santificação, ela vem da palavra santo. E santo significa separado. Santificação, separação. Se o Senhor manda nos santificar, é para nos separar de quem? Do pecado, do sistema do mundo, daqueles que praticam a maldade, daqueles que andam desordenadamente. Então o Salmo 1 vai dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que conselho você tem ouvido? Que conselho você tem seguido? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, quem medita na lei de Deus de dia e de noite, a fala é diferente. Porque na lei do Senhor não tem gíria,
Não tem nenhuma palavra profana a ser aprendida, utilizada. O vocabulário é outro. A fala é outra. E a boca fala, né? Como nossa irmã outro dia falou aí, deixou escrito, eu li esses dias, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de gíria, a boca vai falar gíria. Vai querer associar a palavra de Deus com gíria, vai querer trazer uma nova tradução. Eu vou montar uma tradução bíblica agora só para quem fala a malandragem. A malandragem agora vai ser o best-seller, né? Não é assim, querido. Medita na lei do Senhor. Na lei do Senhor não tem gíria. Na lei do Senhor não tem palavras profanas para serem utilizadas. Então, quem medita na lei do Senhor, até o seu vocabulário muda. Até a sua fala muda. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se são assim os ímpios, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe, querido? Tem gente que está perdido, a moinha já espalhou há muito tempo. Aí o que ele quer? Ele quer espalhar. Porque quem não ajunta, espalha. Não consegue. Para que se ajunte, é necessário se humilhar. É necessário descer. É necessário reconhecer. Olha, eu preciso estar aqui junto com os irmãos. Eu preciso ser apacentado, eu preciso ser tratado. Eu vim aqui porque eu sei que aqui Deus está e eu preciso. Mas não. Já se espalhou, já está longe. E aí não tem humildade de reconhecer, fica tentando espalhar quem está tentando se ajudar. Não espalhe. Se você não quer se aproximar, não espalhe. Amém? Olha só o que está dizendo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É a palavra que está dizendo, meu querido. Sabe o que acontece? Deus levanta homens e mulheres para fazer a sua obra. E toda vez que você vê um homem e mulher sofrendo por amor da obra, pode se aproximar deles porque eles estão diante de Deus. Deus está aprovando. Quando tiver difícil e a pessoa está ali, não, estou pagando o preço, eu não abro mão, eu continuo. Tu vê um casal, né? Bom, eu sou um casal, porque tem uma noite de dois, né? E um homem e a mulher juntos, mesmo passando por lutas, eles estão administrando bem a sua casa. Então, eles vão estar ali diante de Deus. Quando você vê alguém assim, se aproxima dele. Se você quer Deus, se aproxima. Porque essas pessoas, elas são justas. Agora, sabe o que acontece? Tem pessoas que se aproximarão desses justos, mas não permanecerão na congregação delas. Por quê? Porque são ímpios. Olha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores, aqueles que amam o pecado, aqueles que não querem deixar, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Eles vão chegar, e aí quando eles começarem a ouvir, né, o homem de Deus orar, louvar e pregar, eles, opa, aqui tem palavra. Aqui está confrontando o pecado que eu não quero abrir mão. Aí vamos ver agora se é só ele ou se tem lugar aqui, se vai ter alguma brecha para poder me escorar aqui e ficar escondidinho. Aí vem a mulher no outro dia, a mulher do homem de Deus, né? Louva, ora e prega da mesma forma. Pronto. Aqui eu não posso ficar. Por quê? Porque eu quero continuar com o meu pecadinho. Eu quero continuar mentindo, eu quero continuar sendo uma farsa, eu quero continuar fingindo. E aqui eu não vou ter lugar, eu vou ser desmascarado rápido. Esses dois aí são homens e mulheres de Deus. São pessoas que Deus realmente tem levantado. Estão sofrendo? Sim. Mas eles têm sido usados por Deus. Então a palavra de Deus vai permitir que elas, vai dizer que elas virão, mas elas não permanecerão. Por quê? Porque querem continuar com a mentira, com o engano, com a fofoca, com a calúnia, com os maus costumes. Não querem ser libertas. E a palavra vai sempre confrontar. Olha, se o pastor prega a verdade, e essa verdade me incomoda, porque eu não quero ser liberto, já é um motivo para mim não ficar. Mas eu vou ver se a pastora, ela vai falar algo que me faça sentir o desejo de querer ficar. Porque eu quero estar inserido aqui. É como uma erva daninha, é como um joio no meio do trigo, né? Aí ela vê uma pastora falando a mesma língua do pastor, pregando a verdade, dizendo que aqui não tem lugar para o diabo, mas que todos os pecadores são bem-vindos ao arrependimento. Ela, opa, deixa eu ir embora, porque aqui eu não vou subsistir. É o que o texto está dizendo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Lá no juízo já estão perdidos. E nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque ali prega a justiça. E a pessoa não quer largar o pecado. Então ela vai chegar, ela vai ir embora. Agora, aqueles que ficarem, aqueles serão tratados, serão amados, serão verdadeiramente convertidos, serão levantados por Deus para fazer a diferença e ser mais um. Não importa, queridos, para Deus,
Não importa o número de pessoas. Deus não está preocupado com o número de pessoas que o reconhecem como Deus. Ele é Deus. Eu reconhecendo ou não. Eu querendo deixar o pecado ou não, Ele é Deus. Amém? Ele não está preocupado com agenda, Ele não está preocupado em alegrar corações, Ele não está preocupado se você gostou, se você não gostou, Ele não está preocupado com nada disso. A única preocupação, eu vou usar essa palavra, mas essa palavra eu estou utilizando. A única preocupação que talvez, vamos colocar assim, Deus esteja preocupado, talvez, seja com a sua vida, com a sua salvação. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. E por amar a humanidade, Ele enviou a salvação em Jesus, que pagou um alto preço. Então, nas minhas palavras, com o meu pouco conhecimento, eu digo que talvez a preocupação dele seja essa, que você se perca. Agora, Ele não está preocupado se você vai rir, se você vai dar glória a Deus, se você vai bater palma, se você vai falar, olha, eu concordo contigo. Ei, Ele não precisa que você concorde com Ele. Ele não precisa que nós venhamos dar glória a Deus. Ele é Deus. Então, aquele que quiser se achegar diante dele, que se humilhe. O mínimo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, Deus falando, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo se humilhar, ele já começa dizendo, olha, não adianta orar, tem que primeiro se humilhar. Depois que você se humilhar, aí sim, aí você pode orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, se humilhar e falar comigo, e depois disso se arrepender dos seus maus caminhos, e por causa do arrependimento se converter dos seus pecados, olha só quantas coisas. Humilhar, orar, se arrepender e se converter, mudar. 4 critérios. Aí eu ouvirei dos céus. Só então ouvirei dos céus. Se faltar um dos 4 critérios, tempo perdido. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, se arrepender. E quarto, se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor vai orar, vai ouvir. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas quem se humilha não é Deus. Quem tem que se humilhar somos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Caso contrário, não tem gíria, não tem conversa fiada, não tem sacrifício, não tem nada. É humilhar, é orar, é se arrepender e se converter. 4 critérios para ouvir a voz de Deus e receber o perdão. 4 critérios para ouvir a voz de Deus e receber o perdão. Uma mensagem, né? Olha um tema bonito aí para a mensagem. 4 critérios para receber o perdão. 4. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro, e orar, segundo, e se arrepender, terceiro, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Tem gente que quer que Deus ouça a oração, Deus ouve, mas Ele não vai atender. Deus ouve, mas Ele não vai perdoar. Deus ouve, mas Ele não vai sarar a terra, porque existem critérios para que isso aconteça. A pessoa chega de qualquer jeito, Deus, não quer se humilhar, não quer orar, não quer se arrepender, e muito menos se converter, e quer que Deus ouça e responda. Querido, se você não aprendeu hoje, você tem a oportunidade de aprender Bíblia, aprender o que a palavra de Deus verdadeiramente ensina. E tem sido escasso hoje. E não tem sido aquilo que muitos gostariam de aprender. Né? Então, aqui, Deus sempre terá a primazia. Deus sempre terá o direito de falar o que Ele quer que seja ouvido. Não aquilo que o coração deseja. Nós não estamos aqui para agradar carne, coração de homens. De onde Deus nos resgatou e o que Ele fez pela nossa vida. Melhor dizendo, o que Ele fez pela nossa vida. E hoje nós entendemos, não temos que ficar aqui para agradar coração de carne. Mais importa agradar o coração de Deus do que o coração de homens. Creia nessa palavra. O final do versículo, do capítulo 1, do Salmo 1, né? Porque Salmo não é capítulo. Vai falar assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho... porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, para Deus só existe 2 tipos de pessoas. Justos e ímpios. Justos, aqueles que foram justificados, aqueles que se enquadraram, aqueles que aceitaram, aqueles que reconheceram, aqueles que se humilharam. O sangue de Jesus os justificou.
Agora, aqueles que não se arrependem, aqueles que querem viver desordenadamente, aqueles que querem pegar a palavra e tentar modificá-la para poder justificar os seus mais perversos desejos pecaminosos, esses são considerados ímpios. Ímpios. Tem ímpio na igreja? Tem. Por quê? Porque tem igreja de ímpio. Tem igreja que o pastor é ímpio. Tem igreja que os obreiros são ímpios. Tem igreja que os membros são ímpios. Aí você escolhe se você quer ir com uma congregação dos justos ou se você quer buscar uma igreja de ímpios. O que mais tem aí é lugar para você escolher. Amém? Agora, se você quiser permanecer na impiedade, não perca tempo em entrar na congregação dos justos. Ali você não vai ficar. A menos que você decida mudar. A menos que você realmente queira mudança. Aí sim, vai para lá. Procure a congregação dos justos. Agora, se for querer ficar de gracinha, de enganação na congregação dos justos, não vai permanecer. O Senhor não vai permitir. Amém? Que Deus abençoe, querido. Desculpe aí o meu linguajar, minha fala, né? Eu acredito que eu não falei nenhuma gíria, a não ser quando estive tentando imitar, falar o que alguns santos homens, que se dizem santos, entre aspas, né, falam, acreditam que está certo. Tá? Mas a minha fala é essa, tá bom? Peço perdão pela minha simplicidade, mas eu peço que o Senhor, Ele venha falar profundamente ao seu coração. Eu quero orar por você, porque essa palavra ela é poderosa e ela não tornará vazia. Aquele que receber essa palavra não sofrerá mal algum. Eu tenho certeza disso. Se você receber com alegria, qualquer pessoa que receber com alegria essa palavra que foi ministrada do início até o término, ela não sofrerá mal algum por causa dessa palavra. Amém? Receba essa palavra com alegria em seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por permitir transmitir essa palavra dessa tarde por vias da rede, através da rede, online. As pessoas que assistiram, aquelas que ainda irão assistir. Que todas, ó Pai, que receberem com alegria essa palavra, venham receber milagres. Curas, libertação, batismo no Espírito Santo, salvação de almas. Pai, faça um milagre na vida dos seus filhos. É o que eu te peço em nome